Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Êxodos no Brasil. Estou aqui com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 14 de outubro, nós faremos a leitura da introdução do livro de Malaquias. Introdução do livro de Malaquias. Então, vamos lá? A maior parte da vida não é vivida em tempos de crises. Ainda bem. Poucos de nós conseguiriam suportar uma vida de dor e perda constantes, ou de êxtases e desafios intermináveis. Mas a crise tem o seguinte aspecto positivo. Em tempos difíceis, tudo, absolutamente tudo, é importante, significativo. A própria vida está em jogo. Nenhuma palavra é fortuita, nenhuma ação é secundária. E quase sempre Deus e nosso relacionamento com Ele estão na primeira página. Mas, nos períodos de calmaria, quando as coisas estão normais, nosso interesse por Deus fica exprimido num canto da nossa vida. E nos tornamos preocupados demais com nós mesmos. E é quando a religião fica banalizada e reduzida a perguntas sobre Deus. Com nossos questionamentos, desafiamos Deus ou nos queixamos dele, considerando a adoração a Deus um mero hobby, uma diversão, administrando questões pessoais, como o casamento, conforme nossa conveniência e desconsiderando o que Deus tem a dizer sobre esses assuntos. É também a época em que realizamos as atividades comuns da vida como se Deus estivesse alheio aos assuntos do dia a dia. A profecia de Malaquias contempla exatamente essa situação. Malaquias identifica uma crise numa época que ninguém iria imaginar que ela existisse. Ele nos desperta para a crise relacionada a Deus na época em que a única coisa em que estamos interessados é em nós mesmos. Ele nos mantém na expectativa, instigando a curiosidade de saber o que Deus tem a dizer, a espera ansiosa por Ele, a prontidão para responder a Deus, que está sempre vindo a nós. Malaquias registra a última palavra nas Escrituras do Antigo Testamento. As últimas frases desta mensagem fazem menção às figuras dos gigantes Moisés e Elias. Moisés, para nos manter firmemente arraigados no que Deus fez e diz no passado. E Elias, para nos manter atentos em relação ao que Deus vai fazer no futuro. Deixando-nos na companhia do poderoso Moisés e do fervoroso Elias, Malaquias reduz consideravelmente o perigo de banalizarmos questões a respeito de Deus e da alma. Malaquias quer dizer meu mensageiro e pode ter sido um pseudônimo. Ele escreveu antes de Neemias ter se tornado governador de Judá, ou na época em que Neemias foi para a Pérsia, ou talvez em ambos os períodos. As grandes coisas que Ageu e Zacarias profetizaram não aconteceram. O povo de Deus tinha estabilidade, mas não era rico. Nenhum descendente de Davi subiu ao trono da nova nação. De fato, os judeus possuíam apenas um templo modesto e uma província de poucos mais de 6.000 quilômetros quadrados, sob o domínio de um império pagão. Cansados de esperar, os judeus acharam que Deus os havia abandonado. Mas a situação não era ruim, por isso ninguém reclamava. Eles continuaram a adorar, mas sem muito empenho. Alguns se casaram para entrar nas famílias estrangeiras bem relacionadas. Eles estavam bem, na verdade, ou não. Por volta de 460 a 430 a.C., os gregos inventaram o teatro como o conhecemos, e o teatro grego alcançou seu ápice nesse período. Não era apenas para entretenimento, embora os gregos gostassem de apresentações com bastante violência. O drama era um evento religioso. Peças trágicas eram escritas todos os anos para o festival do deus Dionísio.
e encenadas apenas uma vez. Elas tratavam de assuntos como o relacionamento dos humanos com o divino ou a violência própria dos humanos. Originalmente, uma peça consistia em um ator, por vez, conversando com um grupo chamado coro. O dramaturgo Ésquilo teve a ideia inovadora de duas personagens dialogarem entre si. Sófocles adicionou um terceiro ator no palco. Amém, meus irmãos? Então, essa foi a introdução do livro de Malaquias. E ainda hoje, num outro vídeo, nós faremos então a leitura dos 4 capítulos de Malaquias, tá bom? Então fique conosco até daqui a pouco. A paz do Senhor Jesus.